vão todos? Continuando aqui a nossa série, ainda com o nosso vídeo 1, nosso primeiro tema, que envolve o porquê os seus relacionamentos não dão certo, porém a gente vai para uma segunda parte. Eu agora quero trazer para você que eu espero que já tenha trazido a conscientização dos fatos, deixar mesmo com que os resultados de vocês fiquem visíveis, mesmo que doa, mesmo que machuca. Eu costumo brincar com alguns dos meus pacientes, mentorados, enfim, eu costumo brincar e a gente tende a falar que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? E eu acredito que realmente isso faz sentido, mas enfim, eu costumo falar a seguinte frase, que todos conhecem muito bem: até um chute na bunda nos leva pra frente. E acredite, é a pura verdade. Mesmo que esse chute venha do outro, dói, machuca, muitas vezes fere, só que quem nos chutou ficou ali. Muitas vezes o impulso até o levou para trás, mas nós tivemos um impulso de ir para frente. A gente recebeu o chute, mas em contrapartida, a gente foi para frente. Então, tem hora que as pessoas estão ali só priorizando e focando em tudo que aconteceu atrás. Esse chute é como se fosse todos o quê? As suas dores, os seus traumas, todas as desilusões, todas as suas decepções amorosas, afetivas, tudo que não deu certo. É esse chute. Só que muitas pessoas, na grande maioria delas, eu ouso dizer a grande maioria delas, estão focadas no problema, que é o chute, essa dor em si. Só que ao invés de pegar a dor e transformar ela em algo muito verdadeiramente potencial para a sua vida, um grande potencial para te levar para frente, para fazer você parar de olhar para trás, as pessoas querem continuar a sofrer com o chute. Enfim, o que eu quero dizer? A gente vai falar hoje exatamente sobre isso que está atrás, sobre o porquê que você foca lá atrás. Pessoas que têm relacionamentos muitas vezes duradouros demais, ou aqueles relacionamentos que sai de um, vai pro outro, sai de um, vai pro outro. Não conseguem permanecer um tempinho sozinho, até para não criar essa consciência. Lembrem, falei no vídeo da primeira parte, não querem que a consciência venha, porque ela é muito forte, ela é muito visível e tentam tamponá-la, fugir dela, negar e fica aí de relacionamento em relacionamento. Mas é engraçado, porque esse tipo de pessoa atrai exatamente as mesmas pessoas. Repara, são sempre os mesmos relacionamentos, o contexto muda, a pessoa muda, os assuntos mudam, mas os resultados são os mesmos. Você começa a atrair sempre o mesmo tipo de relacionamento. E aqueles duradouros, sempre vivendo o mesmo tipo de relacionamento, nada muda. Então vamos lá. Por trás de tudo isso, que faz você ficar sempre focado no chute, na dor, no passado, são as suas crenças. São elas que movem você muitas vezes a ficar relembrando, mesmo que de maneira inconsciente. Mas o seu reservatório de memória está ali. E ele criou toda essa memória perceptiva, visual, sensitiva. Então vamos lá, o que são crenças? E todos nós seres humanos temos as nossas crenças. Crenças é tudo que você viu, ouviu, sentiu repetidas vezes, sobre forte impacto emocional. O impacto emocional é o que a gente chama de traumas, daquilo que muitas vezes aconteceu uma única vez na sua vida, mas gerou um trauma tão grande, gerou uma memória ruim, tão negativa que ela se encontra ali. Para muitas pessoas é uma memória até fácil e rápida de ser acessada, para outras nem tanto. Ela chega a ser tão dolorida que o inconsciente cube de encobertá-las. Mas o que eu quero dizer? São essas crenças que faz com que você aprenda, a partir delas, a se relacionar dessa maneira hoje. Gabriela, me explica melhor porque eu não estou entendendo muito bem. As nossas crenças, de uma maneira geral, para todos nós seres humanos, são constituídas e criadas em nosso lar, em nossa casa, pela nossa família.
pais, mães e principalmente como eles se relacionam entre eles de uma maneira harmoniosa, enquanto casal, marido e mulher. Como o nosso foco aqui, estamos a falar do casamento, do matrimônio, mas de uma maneira que envolve relacionamento de casais, eu quero te dizer que o que você viu, ouviu, sentiu repetidas vezes na sua casa, entre seu pai e mãe, ou até mesmo a ausência de pai ou a ausência de mãe, discussões, brigas, falta de afeto, falta de cuidado, não ter zelo, não ter atenção, ter presença, mas não ter vínculo, não ter conexão, não ter amor, não ter carinho, ter só gritos ou brigas, não ter diálogo, não ter comunicação. Essas crenças, exatamente são essas crenças que ficaram aqui, ó, no seu reservatório de memórias. Se você até aí acredita que tem uma família muito harmoniosa, pais, irmãos, porém, eu quero que você comece a perceber como que era pai e mãe em nível de casamento, de casal. Até hoje, como eles são. Porque existem muitos casais nessa neutralidade. Anos de casados, filhos já mais velhos, que já fizeram suas próprias famílias, porém, com muita disfunção no casamento. E uma repetição de padrão que vai passando de geração a geração. Se você não tem memórias dos seus pais, companheiros afetuosos, conversando, brincando, felizes, toque, amor, aquele olho no olho. Se você não tem esse tipo de memória do seu pai e da sua mãe enquanto um casal, se você nunca nem viu seu pai dando a mão para sua mãe, um abraço, um beijo, um carinho, se você não tem esse tipo de memória, acredite, nos seus relacionamentos você está exatamente exibindo padrão de um ou de outro. Está repetindo o padrão de um ou de outro. Está fazendo o mesmo que um ou que outro. E os seus relacionamentos tendem a ter esse tipo de resultado. Porque é o que você viu, ouviu, sentiu repetidas vezes, todos os dias. Gabriela, realmente não tenho memória do meu pai e da minha mãe conversando. Nunca vi meus pais passeando junto, viajando. Sabe casais que, por exemplo, vivem muito bem, que são tão amigos a ponto de nunca se dedicarem um ao outro como homem e mulher? Com afeto, com carinho, com parceria. Os filhos estão crescendo vendo isso. Vendo pais muito amigos, muito harmoniosos. Mas nunca vi meu pai com um carinho com a minha mãe. As conversas muitas vezes eram muito sérias, muito secas. Ou então tinha até uma demonstração de afeto, mas a expressão facial sempre com cara fechada, um exigindo do outro. Mas brigas eu nunca vi, Gabriela. Nunca vi gritos, brigas. Mas também nunca viu o amor, a dedicação de um ao outro. Pai fazendo de um tudo para a mãe, enquanto marido, esposa, reverenciando esse marido, dedicando a ele, admirando e transferindo toda essa admiração para os filhos. Se você não viu esse tipo de questão, acredite, são crenças limitantes das quais você aprendeu e agora você está trazendo e replicando nos seus relacionamentos. Enfim, eu trouxe aqui um pouco de uma, digamos, explicação que envolve as crenças, porém de uma maneira mais precisa, de uma maneira com exemplos, para fazer com que ajude ainda mais esse seu processo de conscientização. Porque agora no nosso terceiro vídeo, e olha, a gente só está na terceira parte do primeiro vídeo, que é ainda aquele tema do porquê meus relacionamentos não dão certo. E eu falei no primeiro tema, no primeiro vídeo, se você não tiver a consciência, se você não conseguir identificar seus resultados, não adianta querer mudar, porque mudança tem a ver com decisão, decisão tem a ver com ação. Se você não age diferente, como que você vai alcançar um resultado diferente? Então eu estou trazendo para você uma contribuição em nível de consciência. Então hoje a gente falou das crenças,
eu quero que você traga mais ainda conteúdo para o seu processo reflexivo e a gente vai para a terceira parte ainda do nosso primeiro tema, porque agora eu vou introduzir para você a questão da comunicação. Então continue comigo, porque no nosso terceiro vídeo, da primeira parte ainda do nosso tema, você vai agora trazer todo um fechamento, uma amarração e vai entender o poder da comunicação e o quanto ela tem afetado os seus relacionamentos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.